Olá, amigos, alunos, estudantes de Direito, bacharéis em Direito. Mais um dia, mais uma oportunidade de a gente crescer profissionalmente, estudando, contribuindo aí de forma positiva para o nosso crescimento, a leitura da Lei Seca. Neste segundo dia, lendo dos artigos 8 ao 24, o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Lembrando que a partir do artigo 8º, já estamos adentrando aí no capítulo 2, né, deste código. E o que fala o artigo 8º? Vamos lá? As disposições deste código obrigam igualmente os órgãos de advocacia pública e advogados públicos, incluindo aqueles que ocupam posição de chefia e direção jurídica. Inciso 1º. O advogado público exercerá suas funções com independência técnica, contribuindo para a solução ou redução de litigiosidade sempre que possível. Inciso 2º. O advogado público, inclusive o que exerce cargo de chefia ou direção jurídica, observará nas relações com os colegas, autoridades, servidores e o público em geral o dever de urbanidade, tratando a todos com respeito e consideração, ao mesmo tempo em que preservará suas prerrogativas e o direito de receber igual tratamento das pessoas com as quais se relacione. Então, basicamente, esse primeiro artigo, o artigo 8º, ele fala nos seus incisos do respeito recíproco, da urbanidade, né, que deve ser tratado aí os advogados e também a relação entre advogados, né, e autoridades, servidores públicos, em geral. Deve ter um tratamento aí de respeito e consideração. Vamos para o capítulo 3, que fala das relações com o cliente. Artigo 9º. O advogado deve informar o cliente de modo claro e inequívoco quanto a eventuais riscos de sua pretensão e de consequência que poderão advir da demanda. Então, o advogado tem aí como direito, como obrigação de informar o cliente quais os equívocos quanto a a entrada da demanda, os riscos, né, a sua pretensão e as consequências que poderão advir desta demanda. Deve igualmente denunciar desde logo a quem lhe solicite parecer ou patrocínio qualquer circunstância que possa influenciar na resolução de submeter-lhe a consulta ou confiar-lhe a causa. Artigo 10. As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente sua impressão e, não se dissipando as dúvidas existentes, promova em seguida o subestabelecimento do mandato ou a ele renuncie. Então, o advogado não está satisfeito, tem dúvidas quanto à entrada, né, quanto à entrada da demanda, quanto ao início dessa relação. O interessante é que externe isso ao cliente e, caso mesmo assim não resolva, que faça aí o subestabelecimento do mandato ou a renúncia. Lembrando que esse artigo 10 já caiu na OAB de número 25, certo? É interessante aí você focar um pouco mais no texto desse artigo. Vamos para o artigo 11. O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe, por isso, imprimir a causa orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas antes procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada. Lembrando que o artigo 11 também já caiu na prova de ordem, que fala que o advogado, no exercício do seu mandato, ele não deve se submeter, né, às orientações, nem se subordinar às orientações contrárias do seu cliente, né, mas antes esclarecer quanto às estratégias que ele irá traçar nesta demanda. Artigo 12. A conclusão ou desistência da causa, tenha havido ou não extinção do mandato, obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhe sejam confiados e ainda que estejam em seu poder, bem como a prestar-lhe contas pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que lhe mostrem pertinentes e necessários. Parágrafo único. A parcela dos honorários paga pelos serviços até então prestados não se inclui entre os valores a ser devolvidos. Então, artigo 12, seu parágrafo único, já caiu também na prova de exame de ordem, que fala aí sobre a conclusão da existência da causa
E caso tenha havido a extinção do mandato, é obrigado o advogado devolver ao cliente os bens, valores ou documentos, né, que lhe sejam sido confiados, ainda que esteja em seu poder. Se ainda está em seu poder, é interessante, caso haja aí a conclusão ou desistência da causa, é interessante que o advogado devolva ao cliente esses documentos e ainda assim preste-lhe contas também, né, valores que possam ser devolvidos, parcelas dos honorários pagas, entendeu? É bom que deixe tudo esclarecido. E lembrando que esse parágrafo merece atenção, pois já caiu na prova. Artigo 13. Concluída a causa ou arquivamento ou arquivado o processo, presume-se cumprido e extinto o mandato. Causa presumida de extinção de mandato. Também já caiu na prova de ordem, artigo 13, que fala aí, né? Concluiu a causa, já transitou em julgado, houve arquivamento, presume-se que o advogado, né, já houve a extinção do mandato, deixa o advogado nessa demanda. Artigo 14. O advogado não deve aceitar a procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável, ou para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Ou seja, o cliente já tem patrono constituído, não cabe a outro advogado, né, aceitar a procuração deste cliente, salvo se houver realmente um motivo, um grande motivo, e aí for justificado, e aí sim o advogado tem essa legalidade para fazer adoções de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. Lembrando que esse artigo 14 já caiu também na prova do exame de ordem. Artigo 15. O advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo as causas sob seu patrocínio, sendo recomendável que, em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente quanto a providências que lhe tenham sido solicitadas, renuncie ao mandato. Então, ou seja, o advogado não deve deixar o abandono ou desamparo às causas que for do seu patrocínio, mesmo que o cliente não venha estar honrando com os pagamentos, certo? Antes, renuncie aí o mandato, certo? Artigo 16. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei. Esse artigo 16, pessoal, também já caiu na sua prova de ordem. E, claro, o advogado não deve aí mencionar, fazer menção, né, qual foi os motivos que lhe fez renunciar ao patrocínio, né? Advogado com raiva aí, jamais, mesmo que o cliente dê um calote ou faça qualquer coisa aí errada, ele jamais deve apresentar esses motivos na renúncia, certo? Inciso 1º do artigo 16, a renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente ou a terceiro. Inciso 2º, o advogado não será responsabilizado por omissão do cliente quanto a documento ou infração que lhe devesse fornecer para a prática oportuna de ato processual do seu interesse. Ok? Vou passar aqui algumas informações para deixar bem claro aí, para a gente concluir nosso entendimento. A renúncia é um direito do advogado. É um ato unilateral que não necessita de aceitação, bastando apenas aí a notificação. A forma de extinção expressa do mandato, deve ser de dupla comunicação, ou seja, renunciou ao mandato, o advogado tem que comunicar tanto ao cliente quanto ao juiz e não deve, né, como falou aí anteriormente, ser mencionados os motivos da renúncia. Em regra, deve continuar representando o cliente por mais de 10 dias após a notificação, salvo se outro advogado for constituído antes. Então, até por mais 10 dias aí, após a notificação, o advogado ainda fica aí preso a esta demanda. Vamos lá, artigo 17. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado. Artigo 17 também já caiu em sua prova, que fala aí exatamente da revogação, que é o direito do cliente, um ato unilateral, né? É uma forma de extinção expressa do mandato e não desobriga o pagamento
de verbas honorárias contratadas nem impede o recebimento de honorários sucumbenciais proporcionais ao trabalho prestado do advogado, ok? Artigo 18. O mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo discurso de tempo, salvo se o contrário for consignado num respectivo instrumento. Lembrando que esse artigo 18 já caiu em sua prova, certo? Artigo 19. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente, permanente para cooperação recíproca, não podem representar em juízo ou fora dele, se em clientes com interesses opostos. Lembrando que esse artigo 19 também, pessoal, já caiu na prova. Artigo 20. Sobrevindo conflitos de interesse entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, cabe optar com prudência e discrição por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado sempre o sigilo profissional. Artigo 20 versa aí sobre o sigilo profissional. Mesmo que haja renúncia do mandato, é necessário que o advogado permaneça aí com seu sigilo profissional, ok? Artigo 21. O advogado, ao postular em nome de terceiros contra ex-cliente ou ex-empregador, judicial e extrajudicialmente, deve resguardar o sigilo profissional. Mais uma vez, o artigo 21 fala do sigilo profissional que deve ser aí resguardado pelo advogado. Já caiu na prova também, tá bom? Artigo 22. Ao advogado cumpre abster-se de patrocinar causa contrária à validade ou legitimidade de ato jurídico em cuja formação haja colaborado ou intervindo de qualquer maneira. Da mesma forma, deve declinar seu impedimento ou o da sociedade que integre quando houver conflito de interesse motivado por intervenção anterior no trato de assunto que se prenda ao patrocínio solicitado. Artigo 23. É direito e dever do advogado assumir a defesa criminal sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado, e o parágrafo único fala que não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo o advogado agir como defensor no sentido de que a todos seja concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana sobre a égide das garantias constitucionais. Ou seja, pessoal, esse artigo 23 eu acho um artigo muito importante que fala aí sobre o direito e dever do advogado em assumir a defesa criminal, né? E ele não pode opinar, ele não pode dar a sua opinião quanto à culpa do acusado, mas sim tratar, né, esse acusado de forma digna e merecedor de uma defesa, né? E cumprindo ele, né, a garantia de defender, né? E aí no sentido de que todos precisam de uma defesa, né? E respaldada aí na dignidade da pessoa humana e nas garantias constitucionais, ok? Artigo 24. O advogado não se sujeita à imposição do cliente que pretenda ver com ele atuando outros advogados, nem fica na contingência de aceitar a indicação de outro profissional para com ele trabalhar no processo. Lembrando que esse artigo também já caiu na sua prova, ok? Assim eu finalizo mais essa segunda aula. Deixo aqui, né, de forma positiva essa leitura, uma leitura dinâmica, que você possa aí internalizar e também pegar, né, o seu vade-mecum e pega aí esta lei, o Código de Ética, e faça a leitura 2, 3 vezes, o quanto tempo for necessário, para que de fato você venha internalizar e venha aprender, tá bom? Até a próxima aula e espero ter contribuído de forma positiva nos seus estudos. Até mais!